Está começando 98 Talks. Opa, estamos no ar com a Rede 98. Você pode nos acompanhar no canal, nos canais da 98, 98,3 FM Belo Horizonte, também no 198 e 698 da Claro TV. Não nos conhece ainda nos aplicativos, que é isso, está perdendo tempo. Google Play, App Store, vai lá, baixa o aplicativo, siga a gente, 98live.com.br, lá tem a aba chat, você conversa conosco e pode dar a sua opinião durante o 98 Talks. E também, você pode agora na TV aberta, canal 29 Belo Horizonte, canal 22 Sete Lagoas, além da Rede Mais HD Record TV. Ao todo, estamos aí com mais de 400 municípios, levando para você as imagens do 98 Talks, que é um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras para limpeza, para desinfecção da sua empresa. Não conhece ainda? Distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br. As nossas redes sociais, você já conhece, @Rede 98 Oficial, Rede Mais HD. Quer participar pelo WhatsApp? 993169898, 993169898 é o nosso WhatsApp, claro. E eu começo, claro, apresentando os nossos talkers, aqueles que estão comigo nesta noite. Eu nunca tive o prazer de fazer com ele ainda o 98 Talks, mas sei que ele já fez aqui num dia em que eu não estava. O Gustavo Figueiredo, é isso, Gustavo Figueiredo. Prazer falar com você. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo. Uma alegria muito minha participar aí do Talks agora, né, sobre a sua liderança aí do programa. Então, um prazer muito grande. Eu sou também um grande, acompanho, né, muito aí o seu trabalho do Claré, do Rodrigo e da Camila. Então, um prazer muito grande estar aqui de novo conversando com vocês. O prazer é todo nosso e eu lamento você acompanhar o trabalho do Claré. Eu não posso fazer nada. Você está acompanhando, ele está aí. Olha o sorriso do Claré, gente. A pessoa, quando tem uma vida tranquila e serena, vejam bem, vejam, faço questão que vejam. A pessoa tem uma vida tranquila, serena. Os vinhos que toma são das nobres castas. A comida que lhe ocupa a mesa é feita com esmero, carinho e amor. Por isso eu tenho o maior prazer de cumprimentá-lo. Antônio Claré Júnior, boa noite, prazer falar com você. Ô Paulo, satisfação. E você sabe que eu tô rindo desde ontem por você ter falado que eu pinto quadros com cores muito fortes. Ao longo do dia eu lembrava disso e ria, até te mandei um WhatsApp. Hoje vamos usar umas cores mais fortes ainda, porque os temas estão bem espinhosos. Os temas estão espinhosos e a gente já começa falando de um tema que vai incomodar muita gente, mas é por isso que eu peço a sua participação hoje, para que nós possamos entender um pouco mais e ampliar essa discussão. Eu, particularmente, comemoro a cada dia o abandono do uso de máscaras, porque a máscara é uma coisa que me incomodava muito. Eu acabei me acostumando, mas me incomodava muito e sabia que coletivamente eu teria que usar a máscara durante um tempo. Quando a máscara deixou de ser obrigatória, eu fiquei muito feliz. Mas a Prefeitura de Nova Lima publicou um decreto em que obriga o uso de máscaras na cidade, não é na cidade toda, não. Na rede municipal de ensino, nas unidades públicas e privadas, nas unidades de saúde e no interior dos veículos de transporte escolar. Essa regra em Nova Lima fica valendo a partir da próxima quinta-feira, vulgarmente chamando amanhã. Não, é sexta-feira, desculpa, é sexta-feira. É a partir da sexta-feira, dia 27. Deixa eu me corrigir aqui, sexta-feira, 27. Bom, para a gente começar a discutir, primeiro, Claré, a gente está vendo aí, você, Claré, já falou várias vezes da dificuldade das crianças relacionarem-se entre si, a necessidade que uma criança tem de entender o sinal que a outra criança passa pelos olhos. Você já falou muito sobre isso, mas a Prefeitura de Nova Lima, de acordo com a positividade dos casos, que é o índice que eles estão usando, fala outra vez no uso de máscaras na rede de saúde e nos ambientes escolares, além do interior dos transportes escolares. O que você acha disso, Claré? Paulo, primeiro que eu ainda não consigo compreender a tamanha torcida pela máscara depois de que mais de 90% da população está vacinada.
A gente não é a favor da ciência? A gente não acredita na vacina? Para mim, é um negócio assim, que não entra na minha cabeça. Tanta neura, tanto gosto pela máscara, quando todos estão aí com 3, 4 doses. Mas eu não vou entrar nisso. Porque vai ter gente falando que eu não sou médico, que eu não sou biomédico. Eu quero falar do tema que você iniciou. Se for para voltar a máscara em lugares fechados, deixe as crianças por último. Porque as crianças foram extremamente afetadas no seu desenvolvimento com essa máscara. Então, assim, vocês acham mesmo que tem que voltar a máscara? O biólogo, o médico, o biomédico acha, mesmo com vacina, mesmo com a Ômicron, que é a cepa mais fraca, mesmo com isso tudo, se é realmente necessário, se tem uma curva mostrando que é necessário, deixa as crianças de fora, gente. As crianças têm que ser as últimas. Eu sempre falei aqui que escola é a última a fechar e a primeira a abrir. E agora, com relação à máscara, a máscara da criança tem que ser a última a entrar. Só coloquem máscara nas crianças de volta quando todo mundo tiver com máscara até a céu aberto. Essa é a minha posição. Gustavo, eu estava vendo dados hoje pela manhã, dados que são divulgados num boletim epidemiológico da Prefeitura de Nova Lima. E nesses dados, um dado nos chamou a atenção a todos na redação. Nova Lima tem 275 óbitos. Nenhuma morte em crianças de 0 a 9 anos, nem adolescentes, e nenhuma morte na faixa de idade de 0 a 19 anos. Claro que é um número que a gente tem que ficar feliz, a gente tem que se orgulhar em poder dizer que uma cidade ao nosso lado, na região metropolitana, não tem nenhuma morte na faixa de idade de 0 a 19 anos. Esse dado não seria o suficiente, Gustavo, para que a gente abandonasse essa lógica do uso de máscaras em crianças, que, como disse o Claré, são as que mais sofreram e por mais tempo ficaram com esse objeto, eu ia dizer um palavrão, com esse objeto no rosto? Com certeza, Paulo. É absurdo, né? Como o Claré disse, a prefeitura, vamos pegar o caso de Nova Lima em si, mas com o poder público em geral ao longo dessa pandemia, né? Como utilizaram a questão das máscaras, a vacina, como o Claré disse, todo mundo é a favor realmente da vacina, e com mais de 90% da população vacinada, agora vem querer obrigar novamente o uso das máscaras. E veja bem, né, Paulo, aqui que você muito bem disse, se para nós foi assim, extremamente difícil essa adaptação, imagina para as crianças. Então, assim, é realmente problemático. E por conta disso, eu até trago aqui para vocês uma contextualização da minha micropolítica, que eu sou síndico no meu prédio, e quando teve a liberação das máscaras, né, vieram as pessoas falar, mas é um absurdo usar máscaras no elevador. Eu simplesmente comentei, né? Se você está se sentindo prejudicado, então que você realmente use as máscaras. Está sentindo sem proteção, você utilize as máscaras. Agora, não vamos obrigar que todos, do condomínio em si, venham a utilizar as máscaras já numa situação onde realmente a população toda está vacinada, né, Paulo? Então, sim, eu realmente sigo esse entendimento, acredito nesse posicionamento seu e do Claré, que realmente acho que a obrigatoriedade, principalmente para as crianças, é realmente um grande problema para elas que tanto sofreram ao longo dessa pandemia. Gustavo, tem um outro dado também que me chamou muito a atenção. Ontem, no dia 24 de maio, não houve nenhuma internação em unidade de terapia intensiva, clínica médica e pediatria em Nova Lima, de residentes em Nova Lima. Isso está num dado do boletim epidemiológico da cidade. Eu não estou sacando isso da minha cartola de mágico, não. O boletim epidemiológico de Nova Lima está à disposição de qualquer pessoa, assim como nós na redação hoje abrimos, qualquer pessoa pode abrir o boletim epidemiológico e verá que ontem, 24, não houve nenhuma internação, nem CTI, nem clínica médica, nem pediatria, de pessoas residentes em Nova Lima. Não é mais um índice para a gente pensar se é necessário ou não a volta do uso de máscaras, Gustavo? Com certeza, né, Paulo? E, assim, às vezes a gente fica questionando o que leva, né, à tomada de uma decisão política dessa, levando em conta que os indicadores são totalmente a favor da não utilização das máscaras.
A gente, Claret aí também é um grande estudioso, a gente sempre está discutindo sobre, principalmente na análise econômica do direito, né, que são as decisões políticas, decisões do direito pautadas do ponto de vista econômico, dos efeitos que isso pode trazer. Quando você pega e analisa essa situação, realmente assim, é uma decisão política tomada sem um fundamento nem econômico, nem social, nem principalmente inerente à saúde. Então, se os indicadores estão totalmente favoráveis à não utilização das máscaras, qual foi esse motivo? É uma pergunta que fica para a gente questionar a Prefeitura de Nova Lima e tentar entender qual foi a solução disso, entendeu? Então, não sei, viu, Paulo? Eu acho que a gente fica sem respostas para uma pergunta onde o poder público não tem nenhum fundamento para tentar basear essas decisões políticas que ele tomou em Nova Lima. É interessante porque a Prefeitura de Nova Lima está utilizando, Gustavo e Claret, ela está utilizando um dado que é a positividade. O que é? Eles tiveram, até tem os números aqui, 123 casos foram investigados na semana epidemiológica, com 27 casos confirmados. Mas o grau de positividade entre os que testaram tem subido. O número de positivos naqueles que vão se testar tem subido. Isso está no gráfico também da Prefeitura de Nova Lima, tá? É só dar uma olhada lá no gráfico da Prefeitura de Nova Lima que você consegue acompanhar esses dados que eu estou te trazendo aqui. Claret, nós vamos voltar a ter medidas restritivas em breve? Nós vamos conviver mais uma vez com medidas restritivas por conta da Covid-19? Ô Paulo, a gente sempre tem um pé atrás para falar sobre qualquer coisa relativa à Covid-19, né? Eu me recordo em 17 de março de 2020, onde a gente falava, vamos ficar 2 semanas em casa, né? Ah, não, é só segurar 2 semanas, não, vamos esperar aqui, vamos só sair a vacina. E a coisa foi virando esse inferno, esse pesadelo, uma duração de mais de 2 anos. Então, tudo que a gente fala aqui, eu, pelo menos, fico sempre com o pé atrás, porque esse vírus maldito, que me parece foi criado em laboratório, né, até agora a gente não sabe direito, mas vem aí de Wuhan, né, da China, a gente não sabe para que lado que ele vai, o que acontece. Mas dentro dessa nossa experiência mundial aí de mais de 2 anos, o que me parece, certamente, é que esse ambiente atual, que é um ambiente de mais de 90% de vacinados e com uma cepa fraquíssima, que é a Ômicron, a gente vai ter uma positividade altíssima, mas a gente vai ter danos, né? Seja óbitos, seja internações, baixos. Vai ser simplesmente mais um vírus da gripe. Então, eu realmente não acredito em novas medidas desse tipo, né? Que vão nos impedir de viver. E eu fico curioso, porque o prefeito de Nova Lima me parece uma pessoa sensata, uma pessoa de bom senso, uma pessoa muito agradável até. Seria interessante entender por que ele tomou essa medida e quem que foi essa assessoria, porque pode ser que a pessoa está totalmente, esses assessores, essas pessoas que o assessoraram ou que deram essa ideia para ele, elas não estão se recordando que esse ambiente não é um ambiente de 2 anos atrás, é um ambiente de alta vacina e cepa frágil. Nós vamos ter alta positividade daqui para frente e isso chama-se endemia. É interessante porque nós procuramos um contato com a Prefeitura de Nova Lima e ainda não obtivemos resposta. Inclusive, o nosso interesse era inicialmente trazer alguém da Prefeitura de Nova Lima para que pudesse conversar conosco aqui, né, no 98 Talks, para que a gente tivesse essa informação amplificada, para que pudéssemos levar essa informação para todos os nossos espectadores e ouvintes. Mas não conseguimos o contato. Estamos até aguardando. Na nota da justificativa, aborda-se o aspecto, no decreto, aliás, né? Aborda-se o aspecto da positividade, ou seja, dos testados, um número maior de confirmações e, por isso, a decisão da Prefeitura. Mas, Claret, oi, diga. Eu até queria comentar uma situação. Recebi uma mensagem aqui de um nova limense, que é o Lucas Galupo, está revoltado com essa medida aqui, falando que realmente lá o sistema de saúde não está tendo maiores problemas. Mas eu queria comentar, eu fiz um teste de Covid ontem, né? Graças a Deus negativo, eu tive Covid em janeiro, e a pessoa que fez o teste em mim falou, realmente está aumentando muito o caso de positividade aqui nesse local, nesse laboratório. Mas é positividade, talvez realmente esteja tendo uma nova onda de Covid, mas uma onda que encontra imunidade, uma onda de uma cepa mais frágil.
Então não faz muito sentido essa preocupação a essa altura, né? É a famosa endemia, né, Paulo? A gente vai ter que conviver com esse vírus. Não tem esse negócio de Covid zero, igual a China tenta, não. Nós vamos conviver com esse vírus. Pegar na positividade é um negócio assim realmente preocupante, porque vai estourar, é normal. É interessante. Diga, Gustavo. Aproveitando aqui, né, temos que lembrar que o nosso amigo Claré aí ficou famoso esses últimos dias com um vídeo no Instagram dele jogando a máscara lá, saindo do avião, um brasileiro que obrigou ele a colocar a máscara, chegou no aeroporto e um videozinho dele jogando, eu acompanhei lá, então ele viveu um pouquinho disso aí nos últimos dias, né, Paulo? O Paulo não me acompanha no Instagram não, viu, Figueiredo, doutor Figueiredo? Acompanho sim, você deixa de ser desonesto em sua fala, e agora eu sou muito duro com o senhor, porque isso é de tremenda desonestidade intelectual, o senhor dizer que eu não o acompanho. Acompanho sim. O senhor é polêmico em todas as suas redes sociais. No Twitter, então, no Twitter eu quero comprar de presente para o Claré uma luva de boxe, porque eu acho que ali ele vai poder usá-la de maneira mais adequada. No Instagram você é até mais brando, você é mais sereno no Instagram. Ô Paulo, eu sou, como diz o outro, eu sou o Tigrão no Twitter e o Tchutchuca no Instagram, né? Como diria o negócio. Mas o fato é o seguinte, o Figueiredo, né? O Gustavo Figueiredo, eu chamo ele de Figueiredo, né? Então é Gustavo. Eu tenho esse vídeo, é um vídeo porque eu estive recentemente de férias, né, nos Estados Unidos, quem me acompanha no Instagram sabe. E o que aconteceu? Olha que interessante, Paulo. Sair daqui de máscara, porque quando você viaja aqui no Brasil, você ainda tem que usar máscara na área de embarque e no avião. Assim que cheguei lá, o policial, né, da alfândega, lá, o americano, já me mandou tirar a máscara. Quase que me obrigou a tirar a máscara. Eu tirei a máscara. Fiquei o tempo todo de máscara. Entrei, embarquei de máscara. Quando eu entrei no avião, era um avião de companhia brasileira, já falou, você está numa companhia brasileira, tem que pôr máscara. Quer dizer, é uma confusão, é um rolo. Quer dizer, o Brasil está muito mais imune do que os Estados Unidos e aqui ainda existem certas medidas e quando a gente vê uma medida como essa em Nova Lima, o que acontece é que a gente preocupa, né, Paulo? A gente fica com medo daquilo tudo voltar. Espero que seja só um detalhezinho aí no meio do mapa e que não se repita. Bom, falamos de máscara, eu tenho aqui no meu bolso, eu ando com duas agora, né? Porque tem alguns lugares como self-service que você tem que usar. E até eu acho interessante usar no self-service porque o que a gente vê de gente temperando com perdigoto a comida que você vai comer. Então, eu uso, vou em self-service, quando eu vou me servir, eu uso, elas ficam aqui no meu bolso. Eu as troco todo dia, viu? Para os infectologistas. Certas medidas são boas. Certas medidas são boas, Paulo. Você sabe que, igual álcool na mão, álcool em gel, é bom. Por que não? São boas medidas que eu acho que a gente tem que usar para a nossa vida. Eu me lembro quando minha filha nasceu em 2018, eu sou muito neurado, eu ficava com esse negócio de álcool e tal. Quando veio a pandemia 2 anos depois, eu falei, gente, parece que foi ontem. É bom usar álcool em gel. De repente, uma máscara para um self-service. Apesar que o Paulo não está acostumado com self-service, né? O dele normalmente é à la carte. Mas é importante isso também, Paulo, ressaltar uma situação que é isso que o Claré comentou e que você disse. É que a liberdade sua, né? Você quer usar a máscara, né? O Claré quer colocar a máscara, quer o Celso colocar. Agora, vir um Estado impor novamente, diante de que os indicadores não favorecem novamente a obrigatoriedade da máscara. Então, e fica uma situação um pouco sem respostas, que não faz tanto sentido. E realmente, o que o Claré disse, o prefeito de Nova Lima, uma pessoa tão sensata, um cara fantástico aí, de um trato muito, muito amigável. Então, seria interessante mesmo a gente ter essa resposta do ponto de vista técnico para subsidiar aí, né, os nossos debates, as nossas argumentações. Está aqui aberto o caminho para que o prefeito de Nova Lima venha conversar conosco na hora que quiser, para explicar, inclusive, essa medida, esclarecendo não só os novalimenses, mas todos aqueles que nos acompanham aqui pelo 98 Talks. E quanto à relação do serviço à la carte, eu não vou falar nada, nem vou fazer nenhum comentário. Seria desnecessário fazer esse comentário. Mas vamos lá. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, disse à imprensa hoje que aquela PEC que discute a cobrança de mensalidade nas universidades públicas não está no radar. A Câmara dos Deputados adiou a análise da proposta. A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. A proposta seria votada hoje
Na CCJ, ela foi retirada da pauta por conta da ausência do relator da proposta do deputado Kim Kataguiri. Olha, eu já vou começar botando lenha na fogueira, porque hoje no Central 98 eu tomei posição clara. Eu sou absolutamente a favor da cobrança de mensalidades nas universidades públicas por um motivo óbvio, e são números que trazem essa realidade. Mais de 40% dos alunos das universidades públicas do Brasil são pessoas de alto poder aquisitivo. Portanto, não há como se justificar não fazer a cobrança das mensalidades de quem pode pagar. Até porque quem paga essa gratuidade somos todos nós. Esse dinheiro não é gerado por geração espontânea lá no campus da universidade, lá no cantinho da reitoria, né? Somos nós que com os impostos subsidiamos 40% dos alunos universitários em escolas públicas advindos de classes de renda alta, média alta e alta. Isso é dado. Isso é dado, pode pesquisar onde quiser. Isso é dado. É claro que 60 e alguma coisa por cento, 50 e alguma coisa por cento dos alunos são alunos que necessitam mesmo de alguma facilitação para ficar na escola, na universidade. Essa pauta é polêmica, embora tenha sido retirada da discussão na Câmara, eu acho que é pertinente a gente discutir aqui. Doutor Gustavo, o que você pensa a respeito disso? A gente tem que pagar a universidade pública, podendo pagar, ou é gratuidade mesmo e pronto, vamos engolir esse costume que nós já temos? Ô Paulo, assim, eu sempre, nessas situações, eu sempre prezo por fazer uma análise do ponto de vista técnico, sabe, do ponto de vista mais pragmático. E uma das grandes entidades no mundo, né, que é o Banco Mundial, fez um estudo sobre o ensino superior no Brasil. E ele falou que, basicamente, que é um caos o ensino superior no Brasil, porque quem tem dinheiro para pagar a universidade, a grande parte não paga porque estuda na universidade pública, e quem não tem condição estuda na privada financiada pelo Estado, né? Então, assim, o Banco Mundial identificou esse absurdo e que traz realmente esses números do 40% que você disse. Então, sobre essa questão da gratuidade, realmente precisa ser discutida. Eu acho que o povo brasileiro, ele é acostumado a ter o patrimônio público, mas não se preocupa que a titularidade do serviço é público. Nós temos aí em Belo Horizonte de sucesso, a ZUMEI, né? Não é universidade superior, mas trata-se de educação básica, que é um serviço público, só que é realmente prestado, toda a estrutura é feita pela iniciativa privada. Então, eu acho que, primeiro, o brasileiro precisa romper esses paradigmas de público e privado. Esse é um primeiro ponto diante do estudo que o Banco Mundial desenvolveu. Agora, eu devolvo aí para vocês a polêmica, porque eu acho que não é só a gratuidade. A universidade pública brasileira, ela precisa ter mais liberdade de fontes de receita. Ela precisa ter mais fontes de receitas para poder ter liberdade de investir naquilo que ela se propõe. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu não vou para Orlando passear, não, viu, Paulo? E nem vou para universidades chiques, não. Quando eu estudei, fiz meu intercâmbio, eu fui para o Kentucky, fui estudar lá no interiorzão dos Estados Unidos, e lá numa universidade de 3 mil alunos, né, o estádio dessa universidade tinha o nome de Toyota Stadium, porque foi a Toyota que investiu e construiu o estádio e deu o nome para a universidade. Então, eu acho que essa discussão é importante, mas ela é muito além. Nós precisamos dar liberdade de receitas para as universidades públicas no Brasil. Doutor Gustavo, você toca num assunto muito importante, e antes de passar para o Claré, você já fez a provocação para o nosso debate, eu vou trazer mais um dado aqui. O custo médio anual por estudante nas universidades privadas sem e com fins lucrativos no Brasil, entre 2013 e 2015, foi esse estudo feito, ele ficava em aproximadamente de R$ 12.600 a R$ 14.850, respectivamente, nas que têm fins lucrativos e nas que não têm fins lucrativos. Nas unidades federais, meu caro Claré, o custo de um estudante universitário chega a R$ 40.900. Por que dessa discrepância
e se essa discrepância não nos dá a obrigação de entendermos que é preciso repensar esse processo de financiamento, de manutenção das universidades públicas no país? Isso é ineficiência, né, Paulo? Onde há público, há ineficiência. Gostem ou não. Sempre o público vai ser mais ineficiente que o privado. Pode chorar, pode espernear, pode jogar a roupa no chão e pisar em cima, mas isso é um fato. Mas onde eu quero comentar primeiro é o seguinte: o que é imposto? É algo imposto a você, ou seja, ataca a sua liberdade. Como eu, pelo menos, defendo a liberdade, tudo que reduz imposto me agrada. Pensem bem, para que o imposto? É para manter a máquina, é o orçamento público, né? Se você, em alguma medida, consegue reduzir a parte imposta do orçamento, me parece interessante. Então, se você pega lá do 100% do orçamento da universidade pública, consegue reduzir 30%, olha, esses 30% aqui que ganham mais vão pagar, vai sair do bolso deles. Em tese, você está reduzindo em 30% o imposto. Aí alguém vai falar, mas isso não vai reduzir, vai virar fundão. Não, calma, gente, não vamos achar defeito agora, não. Vamos achar primeiro a solução. Então, se você pega uma parte dessas mensalidades e torna elas individualizadas, você certamente está reduzindo a parte do orçamento que vem do imposto. Logo, indiretamente ou diretamente, você vai reduzir imposto. Lógico que esse é um caminho longo. Muita gente me questionou, até nas redes sociais, falando assim, o rico já paga essa universidade pública, ele também paga imposto. É verdade, mas a gente não vai apertar um botãozinho e acabar com o imposto. Isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Isso vão ser décadas, séculos, até que se um dia acontecer, de acabar imposto, acabar Estado. Até lá, o que a gente tem que fazer é tentar reduzi-lo. E uma forma de reduzir é diminuindo a parte de orçamento público dessas universidades. Eu quero mencionar aqui, eu estava vendo, duas grandes pensadoras, e aí vai ter gente que vai brigar comigo agora, duas grandes pensadoras, uma delas se chama Anitta, tem belíssimas músicas, poemas, e a outra é uma tal de Juliette, ganhou BBB, que é um negócio que eu até assisto de vez em quando tem, de tão bobo que é, um negócio para descansar a mente. Elas já se posicionaram contra mensalidades nas universidades públicas. Então, olha aqui, gente, para você não ser nem a Anitta nem a Juliette, Israel, que é referência em educação, 20% do orçamento vem de mensalidade paga, do orçamento da universidade pública. Japão também cobra a universidade. Reino Unido, gostei muito do formato dele. À medida que você vai estudando, e é de graça, você vai criando um débito com a universidade, você paga depois que formar, como se fosse um crédito educativo, mas ele é de acordo com o seu salário, né? Austrália, mesma coisa. Grandes países, referência em educação, cobram. Por que o Brasil não pode cobrar? E sabe o que é o pior, Paulo? Estou me estendendo, mas sabe o que é o pior? Tem um lado aí que está sendo contra esse PL, esse projeto de lei, porque acha que a universidade tem que ser de graça para todo mundo, simplesmente, que acha que o Estado papai e babá tem que ser assim para todo mundo. E o outro, alguns libertários, dizem que quem tem condições, né, vamos chamar aqui de rico, o rico já paga imposto, então já pagaria a universidade. Gente, se a gente for nessa linha, sabe quanto que nós vamos acabar com o imposto? Nunca, só vai aumentar. Um outro detalhe para a gente discutir e olha, aí eu tenho que fazer uma exceção, uma honrosa exceção à Universidade Federal de Minas Gerais, que de um tempo para cá tem feito parcerias com as empresas, misturando a academia com a realidade empresarial e evoluindo no sentido de conversar nas duas mãos de conversa, a academia e a prática, o estudo e a prática. E isso é evidente na Universidade Federal de Minas Gerais, mas é uma honrosa e rara exceção no Brasil, porque na maioria das universidades brasileiras, eu sei que agora quem vai apanhar sou eu, Claré. Na maioria das universidades públicas brasileiras, o que se pesquisa é a influência da menstruação da borboleta nas cores do arco-íris. A gente sabe que é isso que é pesquisado. Não tenho dúvida que é isso mesmo que acontece. Mas Paulo, você pode criticar de uma forma geral. Eu sei que você está excetuando a UFMG. Eu, como ex-aluno da UFMG também, tenho o maior orgulho da UFMG, mas assim, é ineficiente, com certeza. O custo do aluno é muito mais alto lá, eu não tenho dúvida disso. Ela pode ser eficiente na pesquisa, mas toda universidade pública é mais ineficiente que a privada no que diz respeito a custo por aluno, assim como qualquer presídio, assim como qualquer outro serviço público aí. Basta pegar na caneta e fazer a conta.
Doutor Gustavo, você não acha que... Eu até vou te provocar. Primeiro você entra, eu já vou te provocando aqui para uma conversa. E como a gente tem essa diferença gritante entre a academia e a prática, a realidade das empresas, a realidade da vida das pessoas, não seria a hora da gente propor uma discussão determinada no país para que quem tem, por exemplo, uma despesa de R$40 mil com alunos, 2 vezes mais, 2 vezes e meia mais do que uma universidade privada, não seria a hora de propor que tudo aquilo que fosse produção acadêmica tivesse como objeto direto a melhoria da vida das pessoas, doutor? Paulo, primeiramente, viu, Paulo, assim, esquece essa história de doutor. Chamo de doutor, eu até acho que não está falando comigo, não, viu? Mas eu estou fazendo isso para te provocar. Eu chamo o nosso nobre causídico também de doutor de vez em quando. E estou com 2 aqui, eu tenho que tratá-los bem, porque vai de um dia precisar de vocês, aí já viu, né? Mas vamos lá, Gustavo. Paulo, assim, eu até ia provocar sobre o que o Claré disse, né, realmente aí sobre essa questão de ser ineficiente do ponto de vista do gasto com recurso. Isso é muito claro por conta, obviamente, do regime jurídico de gestão das universidades públicas. Aquilo que eu disse, hoje são da modalidade autarquia, né, da natureza jurídica de autarquias. Então, a autarquia, do ponto de vista da natureza jurídica, ela é muito engessada, ela não possibilita, ela não dá liberdade à universidade pública para, por exemplo, buscar recursos, né, fora do repasse que ela tem. Que tipo de recurso? Como eu disse, né, o exemplo aí da minha universidade lá nos Estados Unidos. Imagine uma situação, Paulo, que uma grande empresa queira investir no refeitório da Universidade Federal. Em contrapartida, ela quer a marca dela exposta em todas as mesas do refeitório. Isso é impossível, dentro do nosso regime jurídico. Então, na minha opinião, o grande caminho para uma discussão maior, como você me perguntou, a gente tem que pensar num novo modelo, num novo regime jurídico para as universidades públicas. Obviamente, criar essa ideia de cobrar as mensalidades daqueles alunos que têm a condição é um primeiro passo? Pode ser esse primeiro passo, sim, mas eu acho que nós temos que pensar algo além. Pensar num novo modelo jurídico, onde dê liberdade para essas universidades pensarem em receitas, em buscar receitas para investir realmente na pesquisa. E fazendo uma observação sobre o sucesso da UFMG, como você disse, que realmente está aí, basta a gente pegar, ali Nova Lima, o Biotech Tal, que tem parcerias com a universidade, que pega da universidade as pesquisas e traz para o campo da prática, e também todo é público e notório o sucesso aí, do professor Falcone e do professor Godoy, que foram berços, professores da UFMG com a técnica de gestão que hoje é conhecida no mundo inteiro. Claro, eu estou achando que para o rol das pessoas que serão daqui a pouquinho espremidas contra a parede, nós ganhamos mais um. Gustavo Figueiredo é mais um dos que vai para ser espremido contra a parede, porque para muita gente o que ele disse aqui, eu já falei isso outro dia no Central, quase apanhei. Eu achei que os ovos iam ser jogados aqui na porta da rádio, mas nas redes sociais apanhei muito. Desvincular a universidade desse regime de autarquias, deixá-la livre, deixá-la própria para poder bancar o seu sustento. Tirar essa lógica, olha o que eu vou falar, porque eu sei que vou apanhar. Tirar essa lógica de que ali tem uma aura de proteção ao campus. Isso é uma lógica absurda, Claré. Não é chegada a hora de discutir isso de maneira ampla. O doutor Gustavo Gustavo já facilitou nossa vida aqui. Já mais um que vai aderir a essa conversa. Você não acha que a gente tem que começar a falar isso abertamente, Claré? Bom, primeiro, só, se me permite, em vez de chamar de doutor Gustavo, eu costumo apontar bons nomes para as pessoas que depois usam artisticamente, ficam até famosas. Não vou citar aqui, mas se vocês pesquisarem vão saber de pelo menos 2 ou 3. A Anitta é um deles, né? A Anitta é um deles, né? Não, são pessoas um pouco melhores. Vamos chamá-lo de Figueroa. Figueroa eu acho que é um nome mais interessante, né? Grava melhor na cabeça das pessoas. Mas o Paulo, o Figueroa, ele tem ideias bem polêmicas como eu e você, mas ele no nosso time ele seria assim, aquela pessoa de sapatênis, né? Que fala de uma forma educada, ponderada. Eu imagino ele fumando um cigarro elétrico, sabe? É um cara educado que coloca as coisas assim
muito palatáveis. Eu quero ver as pessoas xingando ele, elas não vão xingar, porque ele coloca de uma forma tão razoável, no bom sentido, né? Que parece... A pessoa não está percebendo que ela está sendo envenenada por aquilo ali que ele está falando. A gente já chuta mais a porta. Então, eu gosto de pessoas como Figueiredo, porque elas acabam interferindo na cabeça de muita gente. Mas, sem sombra de dúvida, Paulo, tudo que traz descentralização me agrada. E essa ideia aí é descentralização, é autonomia. Você tira poder do Estado, sim, e dá poder para aquela unidade ali poder crescer e desenvolver. Eu gostei muito do exemplo do Figueiredo, né, da Universidade de Kentucky, que buscou com naming rights, né, com patrocínios, recursos para as pesquisas. A gente precisa de pesquisa, gente. Pesquisa e desenvolvimento é o que vai nos guiar, é o que guia o capitalismo, pesquisa e desenvolvimento. Só não pode ser aquele negócio imposto, porque isso vai trazer o quê? Ineficiência. Quando você tem que prestar contas para o seu chefe, que é o seu patrocinador, a coisa muda de figura. Eu gostei muito. Agora, será que a gente fica falando isso aqui para o ar, Paulo? Será que alguém um dia vai nos ouvir? Será que isso tem chance de acontecer em algum momento do Brasil? Eu tô com mais tempo de rodagem no planeta Terra, aos 66 anos de idade. Eu já dei uma desistida de muita coisa que eu falo e acho até que muita gente me considera louco, mas os idosos e loucos têm a liberdade de mandar esses que os consideram loucos para lugares bem distantes. Vamos para o intervalo, a gente volta já. 45 segundos, a gente está de volta. É cigarro eletrônico. Estamos apresentando 98 Talks. Precisamos de mais mulheres na política que escutem com atenção o que você, mulher, deseja para voltar a ter esperança e a sonhar com uma vida melhor. O Solidariedade acredita e trabalha para que você possa realizar seus sonhos. Nós podemos estar onde a gente quiser. Vem sonhar e realizar com Solidariedade. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Vamos botar fogo no parquinho. Eu quero botar fogo no parquinho. Eu escrevi a semana passada uma coluna que está no 98live.com.br e recebi tantas críticas, alguns elogios e mais muitas críticas descabidas porque partem sempre do ponto de vista ideológico. Isso me entristece tanto porque eu fico esperando que a crítica venha por conteúdo, mas ela vem por ideologia. E as críticas ideológicas são muito chatas, de todos os lados, viu? A direita e a esquerda, a ideologia extrema me incomoda muito, porque falta o conteúdo, então usam o recurso ideológico para debater. Mas eu disse nessa minha coluna que você está falando, Claré? Eu acho que eu não te ouvi. Está falando, Claré, não? Tô. Diga. Só queria fazer uma correção, porque choveu mensagens aqui falando que eu falei bobagem, cigarro elétrico. Inclusive o Rafael aqui, mandar um abraço pro Rafael, que está me corrigindo, que é cigarro eletrônico. Então, gente, cigarro eletrônico. Eu não fumo, né? Eu nunca fumei, então vocês me perdoem, mas é cigarro eletrônico. Obrigado, Rafael. O cigarro elétrico, ele poderia fazer a função do ecocardiograma, talvez dando impulsos para você, né, enquanto fumar, reagir nas ações do coração. Mas eu falava nessa coluna a respeito de uma obsessão, hoje mesmo, quando eu falei aqui no Central sobre isso, dá-lhe crítica, de uma obsessão que o brasileiro tem de diplomas universitários. Nós temos uma necessidade, isso foi implantado pela gente por algumas mentes que acham que dar diplomas universitários significa elevar o saber do povo. Mas o que querem fazer, na verdade, é números e índices nos organismos certificadores. Isso me incomoda muito. Queria saber da opinião de vocês sobre isso, porque eu tenho um incômodo muito grande com isso. Eu acho que o saber, ele deve ser acumulado para usar. O saber que é acumulado para ficar guardado e não ser utilizado, ele é a mesma coisa que você comprar as taças de cristal e nunca ter o vinho na geladeira para poder servir aquela taça de cristal. Essa é a comparação que eu faço. O que vocês pensam a respeito disso? Fica livre a conversa. Figueiredo, Claré, fiquem à vontade. Ô Paulo, eu vou aproveitar aqui só porque tem que devolver a palavra, né? O cara fala que eu fumo cigarro elétrico, entendeu? O cara fala que eu sou o cara do sapatênis. Sabe por quê? Você sabe por que ele tá falando isso? É porque essa minha
peculiaridade de ser um cara mediador, um cara mais ponderado, assim, que fala as verdades de uma forma um pouco mais sutil, porque eu sou natural lá do grande sul de Minas, né? Lá da pequena e querida Carmo da Cachoeira, tem família em Santa Maria do Sossuí, lá na divisa do Vale do Jequitinhonha com o Vale do Mucuri. Então é mais por isso, viu, Paulo? Então o Claré, ele tá me sacaneando aí, só para dar o direito de resposta aqui sobre essa brincadeira do Claré. Mas sobre isso que você está comentando, sabe, Paulo, eu acho que tem algo que vai também além desses indicadores quando se fala em ter um título de ensino superior. Vamos pensar assim, eu tenho sempre uma dúvida do que está por trás de algumas decisões políticas, lá daquela reforma do ensino superior, aonde colocou o Estado brasileiro, colocou caminhões de dinheiro nas instituições privadas, financiando aí os custos, né? Hoje nós vimos o resultado, né? Os grandes conglomerados, aonde a gente até fala sobre o capitalismo compartilhado. Então, eu acho que por trás disso tem também esses interesses privados de pessoas que estão no órgão público que defendem e defenderam lá atrás a instituição desses projetos. Agora, sobre isso, realmente a gente vê isso na prática, por exemplo, com amigos, né, que são engenheiros, têm o ensino superior e acabam sendo contratados na carteira assinada como técnicos, porque não tem na área técnica, e também por conta da discussão do piso salarial, que é outro gigante tema a ser debatido, pode ser uma pauta aqui do Talks, é referente a isso, porque acaba tendo muitas pessoas formadas, né, com ensino superior e sem pessoas técnicas para exercer essa função, e acaba que valoriza também, né, a ideia da própria escassez do trabalho. Então, a minha visão por trás desses indicadores que você disse, eu acho que realmente tem uma questão da cultura, de querer ter o diploma, né? Eu lembro que lá no interior as pessoas gostam de pegar o diploma, colocar numa moldura e pregar na parede, mas realmente a gente sabe que isso não é bem assim o resultado. E eu também acredito que por trás desses indicadores tem interesses privados de pessoas que estiveram no governo e que fizeram esse favorecimento, que esse caminhão de dinheiro nas instituições particulares de ensino superior. Claré. Ô, Paulo, a gente fala isso aqui sempre, né? O Figueiredo usou uma palavra que eu gosto muito, que é escassez. É a escassez que gera emprego, que gera riqueza, né? Como é que você tem a escassez? Com a economia crescendo, vai ter uma escassez, uma demanda por certos profissionais. E aí essas pessoas vão vir a estudar para serem certos profissionais para ocupar esse espaço. Infelizmente no Brasil é diferente. No Brasil, especialmente por conta, acho que eu posso falar, por conta do Lula, né, com aquele negócio, com aquela bobagem toda, o pessoal começou a querer ter curso superior só para falar que é doutor. Então você é doutor desempregado. Facilitou-se através do FIES, né, que é uma grande máquina de doutores analfabetos, por exemplo, facilitou-se o acesso ao diploma. Muitas vezes até existem pessoas que formam no Brasil que estão bem, formaram em boas universidades, têm boa formação, mas falta o emprego, falta o espaço, não é nem emprego, às vezes falta o espaço, a demanda por aquele técnico. Então, infelizmente, a gente tem que cair mais na real. Olha a Coreia do Sul, é um belo exemplo. Na Coreia do Sul valoriza-se mais a questão do técnico, né? A gente precisa ocupar os espaços que existem, senão nós vamos chegar num ponto, que é o ponto que existe hoje, em que a área técnica, e quando eu falo técnica do ensino técnico ali, curso técnico, ela está vazia, precisa de gente. Às vezes o doutor vai lá ocupá-la. Não precisava ele ter feito curso superior? Será que não era melhor ele já ter caído na área técnica e se especializado cada vez mais? Só que isso é difícil de colocar na cabeça das pessoas, que elas ainda acreditam que é legal ter diploma e colocar na parede, como bem disse Figueiredo. Essa discussão é uma discussão riquíssima. E a gente não para por aqui, porque o Figueiredo diz existem colegas engenheiros que hoje exercem a função de técnicos. Mas se você pegar, por exemplo, a realidade da Alemanha, a diferença entre um salário de um diplomado em nível superior, de um engenheiro, por exemplo, nas áreas das engenharias, e de um técnico, ela é muito curta, essa diferença. E isso são dados disponíveis para quem quiser pesquisar. Não precisa nem fazer muito esforço, não.
um doutor com diploma de nível superior e um técnico na Alemanha, por exemplo, não tem uma diferença tão grande de salários como tem no Brasil, porque fica se incentivando as provas e títulos. E outra coisa que também me deixa muito intrigado é... Eu vejo um assodamento. O cara, ele sai da universidade, ele já quer fazer a especialização, um ano depois na pós, aí ele vira mestre. Mestre para dar aula para quem? Se o nome diz mestre, magíster. Eu não entendo isso, não consigo entender. Figueiredo, não consigo entender mesmo, eu fico alucinado com isso. Paulo, realmente é uma situação que não dá para entender, né? Como que a gente chegou a esse ponto? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente discutir aqui. Como que nós chegamos a esse ponto? Eu, Gustavo, tenho uma resposta minha para isso, que é realmente o que ocorreu naquela reforma do ensino superior, onde o Estado jogou um inúmeros milhões de caminhões de dinheiro nos ensinos, nas faculdades de ensino superior, financiando os cursos, né? E o resultado disso foi a criação de 2 ou 3 grandes conglomerados educacionais, que possibilitou, dando a essas pessoas essa ideia, esse presente de realmente conquistar esse diploma, mas sem essa perspectiva de emprego, como o Claré muito bem disse. Então, eu acho que, infelizmente, por trás, né, é uma pergunta que eu deixo aí também para vocês, o que está por trás disso? Por trás disso, na minha opinião, tem um nome, tem uma pessoa que esteve lá e que, por interesses particulares, injetou caminhões de dinheiro públicos nesses grandes conglomerados, vendendo essa doce ilusão à parte pobre da nossa população brasileira. É mais grave do que isso, e se a gente mexer nesse vespeiro, vai sair vespa ferroando a gente, portanto a gente tem que tomar muito cuidado nesse vespeiro que o Figueiredo começou a mexer, porque se nós nos aprofundarmos, por exemplo, na investigação do FIES, olha... Bom, Claré quer falar mais alguma coisa, senão eu vou ser preso, sair daqui preso, porque eu vou falar o nome aí, já viu, né? Diga lá, Claré. Não, gente, eu já falei isso várias vezes. O FIES é aquele negócio, né, que você financia a graduação para quem, para quem não tem condições, para quem quer. Só que isso acabou sendo muito positivo. Não foi positivo para os graduandos, não foi positivo para o pagador de impostos, foi positivo para dono de universidade, né? Porque a gente viu a situação em que as pessoas estão formando, em grande parte, repito, doutores analfabetos. E aí a gente vê o que eles somam para o país e o que eles somam para eles mesmos. E no final das contas, mas ele ficou com uma dívida. Dívida nada. Parece que agora o governo está anistiando essa dívida, o Lula já prometeu também anistiar. Então, assim, infelizmente, a gente entrou numa... É a questão da conscientização, Paulo. A gente precisa de uma conscientização profunda no Brasil, porque senão nós vamos ainda viver nesse Matrix aqui, entendeu? A gente precisa pegar a pílula vermelha lá, entender o que está acontecendo. Infelizmente, acham que com um diploma tudo vai ficar bem. Conversa com alguém que está aí diplomado aqui no Brasil, conversa, vê se a vida está boa, vê se o diploma salva alguma coisa. E só concluindo, Paulo, uma frase bem rápida. Isso que o Claré disse, né, que a gente está aqui comentando, é o resultado de inúmeras questões da história do Brasil, da política brasileira. Né? É enganar os pobres, né, com a política pública para favorecer interesses privados. Essa é a minha frase aí para concluir esse assunto. Nós temos quanto tempo? Deixa eu ver agora, 49, temos aí 4 minutos, então é rapidinho. Simone Tebet diz que se sente honrada em ser candidata à presidência da República. Ela foi indicada hoje pelo PMDB para ocupar aquilo que todo mundo quer saber se existirá ou não, que é a tal terceira via, e disse que nós temos que pensar num Brasil sem Lulas e Bolsonaros, palavras de, abre aspas, Simone Tebet. Tem terceira via nesse país, Claré, ou não? Primeiro que eu nem sei quem é Simone Tebet, não sei como é que enfiaram essa senhora no meio dessa história. Segundo que terceira via morreu há muito tempo, todo mundo sabe disso. Então para desse show, gente. Terceira via tá com mais cara de Tim Centrão. Figueiredo, o que você pensa a respeito de Claré? Eu vou te contar uma coisa. Hoje, ele não tinha pego ainda aqueles pincéis que ele usa para pichar as paredes do Talks. Já veio com o pincel, já pegou o pincel e já pichou a parede.
que você pensa a respeito disso, Figueiredo? Tem terceira via? Tem chance de ter? Haverá uma possibilidade de discutir-se algo fora da polarização política? Ô Paulo, eu não sou tão pintor aí como Claré nesse assunto, não. Eu sou, então, muito ponderado pela minha própria escola aí da política e do jornalismo, que é lá do meu saudoso tio Jadir Barroso. Mas eu penso o seguinte, infelizmente a terceira via não prosperou no Brasil, porque todo mundo que era possível olhou para o próprio umbigo. Não teve abertura de diálogo, política é feita com diálogo. Não teve abertura para se pensar realmente um país que possa sair dos extremos e caminhar para o desenvolvimento que toda a nossa população necessita e merece, viu, Paulo? Infelizmente, eu acho que não tem solução para a terceira via por falta de diálogo e a maioria só pensou realmente no próprio umbigo. São 19h52, está na hora da gente ir arrumando as malas para ir embora. Hoje nós tivemos o prazer de ter aqui o Figueroa, a partir de agora será chamado Figueroa e que voltará mais vezes, eu tenho certeza. Aliás, eu já estou fazendo até um memorando para essa permanência e vou colher assinaturas aqui na emissora. De Antônio Claré, que é o nosso Talkers já conhecido, um homem que, se você precisar de alguém para apagar incêndio, não o convide, porque ele não irá, eu tenho certeza disso, ele não vai em hipótese alguma. Fiquei sabendo, inclusive, que o Figueroa é de Carmo da Cachoeira, e eu lembrei de um grande amigo, Dr. Fábio Reis, que o Figueroa deve saber quem é, e um queridíssimo vizinho amigo, nosso lá, viu, Paulo? Querido grande amigo, Dr. Fábio. Querido amigo Dr. Fábio, que tem como neto Juliano, que está em Varginha agora e que provavelmente esteja nos acompanhando. Doutor Juliano, médico que está nos acompanhando. Meu grande amigo. Cardiologista, amigo nosso aí, e particular amigo, porque a família do Dr. Fábio, a família toda, e é muito querida. Então, você falou em Carmo da Cachoeira, lembrei deles e tenho certeza, se alguém estiver em Varginha e estiver falando com o Dr. Juliano Reis, mande um grande abraço para ele. Figueroa, Claré, grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês, foi um enorme prazer estar com vocês aqui no nosso 98 Talks. 98 Talks está chegando no final, sempre no oferecimento de Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras para limpeza, para desinfecção da sua empresa, é só acessar distribuirhigiene.com.br. Para quem está na 98 Live, tem jornada esportiva, hoje dose dupla, América contra Independiente del Valle de Peru e o Atlético, o galão da massa, que recebe o Tolima, o Deportivo Tolima, no Mineirão. Os dois jogos que fazem os dois jogos finais desse grupo que Atlético e América ocupam na Libertadores da América. Muito obrigado por sua presença e participação. Sua presença porque você não sabe, mas nós te consideramos aqui o tempo inteiro ao nosso lado. Muito obrigado por isso. A gente volta amanhã às 7 da noite e até lá. Termina aqui 98 Talks.